Existe uma arma que mudou completamente a forma como o mundo vê conflitos armados. Uma criação que saiu da mente de um soldado ferido e se tornou o rifle mais produzido da história. Estamos falando da AK-47, uma arma que está presente em mais de 50 países e influenciou décadas de guerra moderna. A história começa com Mikhail Kalashnikov, nascido em 1919 em uma família camponesa na região de Altai, na Rússia. O 17º filho de uma família pobre, Mikhail cresceu em condições extremamente difíceis. Quando ainda era criança, sua família foi deportada para a Sibéria como kulaks, camponeses considerados inimigos do Estado soviético. Essa experiência de pobreza e sobrevivência moldaria sua personalidade e determinação para o resto da vida. Durante a infância na Sibéria, Mikhail aprendeu a caçar com o rifle do pai para ajudar a alimentar a família. Essa exposição precoce às armas despertou sua fascinação pelos mecanismos de tiro e pela precisão necessária para sobreviver em ambiente hostil. O inverno siberiano era implacável, com temperaturas chegando a 40 graus negativos, e qualquer falha no equipamento poderia significar morte certa. Desde pequeno, Mikhail demonstrava habilidades mecânicas excepcionais. Ele desmontava relógios, criava pequenos dispositivos e mostrava uma curiosidade natural por como as coisas funcionavam. Seus irmãos frequentemente o encontravam construindo rifles de brinquedo com madeira, demonstrando uma obsessão precoce por armas de fogo. Essa paixão por engenharia o levou a trabalhar como mecânico de tanques quando foi recrutado pelo Exército Vermelho em 1938. A vida militar inicial de Kalashnikov foi marcada por sua excepcional habilidade técnica. Ele rapidamente se destacou entre os recrutas por sua capacidade de diagnosticar e reparar problemas mecânicos complexos. Seus superiores notaram que ele podia desmontar e remontar motores de tanque com velocidade impressionante, mesmo no escuro. Essa expertise técnica o levou a ser promovido a sargento e designado como comandante de tanque T-34. Durante a Segunda Guerra Mundial, Kalashnikov serviu como comandante de tanque na 24ª Divisão Blindada. Em outubro de 1941, durante a Batalha de Bryansk, ele foi gravemente ferido por estilhaços de uma granada alemã. O ataque aconteceu quando sua unidade tentava destruir posições antitanque alemãs que bloqueavam o avanço soviético. Kalashnikov perdeu a consciência após o impacto e acordou 3 dias depois em um hospital de campanha. Enquanto se recuperava no hospital, Kalashnikov ouvia constantemente as reclamações dos soldados sobre a baixa qualidade e confiabilidade das armas soviéticas. Soldados feridos chegavam diariamente relatando como suas armas haviam falhado em momentos críticos. Um soldado contou como sua PPSH-41 emperrou durante um ataque noturno, forçando-o a lutar corpo a corpo com alemães. Outro descreveu como a lama congelada bloqueou o mecanismo de sua submetralhadora, deixando-o indefeso. As armas automáticas soviéticas da época, como a PPSH-41, eram conhecidas por empacarem em condições adversas. Soldados relatavam que suas armas falhavam justamente nos momentos mais críticos, quando a vida dependia de um disparo certeiro. O problema era particularmente grave no inverno russo, quando temperaturas extremas faziam com que óleos lubrificantes congelassem e mecanismos travassem. Essa frustração coletiva plantou uma semente na mente do jovem mecânico. Ele precisava criar uma arma que nunca falhasse. Durante sua recuperação de 6 meses, Kalashnikov começou a esboçar projetos de uma nova submetralhadora. Usando papel e lápis emprestados de enfermeiras, ele desenhou centenas de diagramas explorando diferentes mecanismos de funcionamento. Seus primeiros esboços mostravam uma arma híbrida que combinava a simplicidade de uma submetralhadora com o poder de um rifle. Ele estudava obsessivamente cada arma que via no hospital, perguntando a soldados sobre suas experiências em combate. Seu primeiro protótipo, construído na oficina de um ferreiro local após receber alta, não foi aceito para a produção. A arma funcionava, mas tinha problemas de alimentação e precisão que a tornavam inadequada para uso militar. No entanto, o protótipo chamou a atenção de oficiais superiores que reconheceram seu talento para design de armas. Em 1942, ele foi transferido para o campo de teste central da artilharia soviética, onde poderia desenvolver suas ideias com recursos adequados. No centro de testes, Kalashnikov teve acesso a armas capturadas de todas as nações beligerantes.
Ele estudou meticulosamente rifles alemães, americanos, britânicos e japoneses, identificando pontos fortes e fracos de cada design. O Sturmgewehr 44 alemão particularmente impressionou Kalashnikov por seu conceito revolucionário de cartucho intermediário. A arma combinava portabilidade de submetralhadora com alcance de rifle, exatamente o que ele imaginava para sua criação. O verdadeiro avanço veio em 1946, quando Kalashnikov participou de uma competição para criar um novo rifle de assalto. A União Soviética havia capturado exemplares do Sturmgewehr 44 alemão e reconheceu a necessidade de uma arma similar. O projeto de Kalashnikov, inicialmente chamado de AK-46, impressionou os avaliadores por sua simplicidade e eficiência. Durante os testes, sua arma disparou 3.000 tiros consecutivos sem uma única falha, superando todos os concorrentes. O design final, concluído em 1947, incorporava elementos dos melhores rifles da época. Da carabina americana M1 Garand, Kalashnikov pegou o sistema de gás confiável. Do Sturmgewehr 44 alemão, adaptou o conceito de rifle de assalto com cartucho intermediário. Mas a genialidade estava na simplificação. A AK-47 tinha apenas 8 peças móveis principais, comparado às 20 ou mais de rifles concorrentes. Essa filosofia de design era revolucionária. Enquanto outras armas buscavam precisão máxima com tolerâncias apertadas, Kalashnikov optou por folgas maiores entre as peças. Isso significava que sujeira, lama e detritos não impediriam o funcionamento da arma. O sistema de pistão de gás de curso longo garantia força suficiente para ejetar cartuchos mesmo com a câmara suja. Kalashnikov testou pessoalmente sua criação, enterrando-a na lama por horas e depois disparando sem limpeza prévia. O cartucho 7,62 por 39 mm foi especialmente desenvolvido para a AK-47. Com energia intermediária entre um cartucho de pistola e um de rifle completo, oferecia boa penetração e alcance efetivo de até 400 metros, mantendo o recuo controlável em rajadas. O projétil de 16,3 gramas tinha a característica peculiar de permanecer íntegro ao atingir o alvo, causando ferimentos graves sem fragmentar. A produção em massa começou em 1949 na fábrica de Izhevsk, a mesma que produzia as famosas espingardas de caça russas. Inicialmente, os operários tiveram dificuldades com as soldas dos trilhos guia, forçando uma mudança para receptores usinados em bloco sólido de aço. Essa versão inicial pesava 4,3 quilos e custava aproximadamente 80 rublos para produzir, equivalente ao salário mensal de um operário qualificado. Rapidamente, a AK-47 se tornou a arma padrão do exército soviético, substituindo completamente as antigas PPSR-41 e Mosin Nagant. Soldados soviéticos relataram imediatamente a diferença em combate. A arma funcionava perfeitamente em temperaturas de 40 graus negativos na Sibéria e 40 graus positivos no deserto do Cazaquistão. Mais importante, soldados podiam aprender a usar a AK-47 em apenas algumas horas, comparado aos dias necessários para dominar rifles mais complexos. Mas o verdadeiro impacto mundial veio com a política externa soviética durante a Guerra Fria. A União Soviética forneceu milhões de AK-47s para países aliados e movimentos de libertação ao redor do mundo, sempre em oposição aos interesses americanos e da OTAN. Essa estratégia transformou a AK-47 em ferramenta de influência geopolítica, espalhando o poder militar soviético sem necessidade de presença física. Durante os anos 50 e 60, AK-47s chegaram ao Vietnã, Cuba, Angola, Moçambique e dezenas de outros países. A arma se tornou símbolo de resistência anticolonial e revolução socialista. Guerrilheiros vietnamitas usaram AK-47s contra soldados americanos armados com M16Es, frequentemente capturando munição inimiga quando suas próprias reservas se esgotavam. Revolucionários cubanos carregavam Kalashnikovs durante a Revolução de 1959, com Fidel Castro frequentemente fotografado empunhando uma AK-47. A simplicidade da AK-47 permitiu sua produção em países com infraestrutura industrial limitada. China foi o primeiro país a licenciar a produção, criando a variante Type 56 que eventualmente equipou o Exército Popular de Libertação. Romênia, Bulgária,
Alemanha Oriental e muitos outros países começaram a fabricar versões locais, cada uma com pequenas modificações para atender necessidades específicas. Estima-se que mais de 20 países produziram variantes da família Kalashnikov, resultando em mais de 100 milhões de unidades fabricadas até hoje. Essa produção distribuída tornou impossível controlar a proliferação da arma, criando um mercado global descentralizado que persiste décadas após o fim da Guerra Fria. Fábricas clandestinas em países como Paquistão e Filipinas continuam produzindo cópias não autorizadas usando ferramentas básicas. Em 1959, a AK-47 evoluiu para a AKM, uma versão modernizada com receptor estampado em vez de usinado. Essa mudança revolucionou a produção, reduzindo drasticamente os custos e o tempo de fabricação. A AKM pesava aproximadamente 2,9 kg, comparado aos 4,3 kg da AK-47 original. O freio de boca inclinado ajudava a controlar o recuo e a elevação do cano durante rajadas. A proliferação da AK-47 criou um mercado negro global massivo que opera até hoje. Em algumas regiões da África, como Somália e Congo, AK-47s podem ser compradas por 45 a 150 dólares. No Quênia, uma AK-47 vale 5 cabeças de gado, aproximadamente 100 dólares. Em mercados extremos, como durante conflitos no Afeganistão, a arma pode custar apenas 5 dólares ou ser trocada por uma galinha. Essa disponibilidade transformou conflitos regionais e guerras civis. A AK-47 democratizou a violência armada, permitindo que grupos pequenos enfrentassem exércitos regulares. Guerrilheiros afegãos usaram Kalashnikovs fornecidas pelos americanos para expulsar as tropas soviéticas nos anos 80. Ironicamente, a mesma arma criada para defender a União Soviética contribuiu para sua derrota no Afeganistão. O colapso da União Soviética em 1991 despejou milhões de AK-47s no mercado negro internacional. Arsenais militares foram saqueados, e armas que custavam centenas de dólares para produzir foram vendidas por uma fração do preço. Essa inundação de armas baratas alimentou conflitos na África, Ásia e América Latina por décadas, criando instabilidade regional que persiste até hoje. A AK-47 também se tornou ícone cultural além dos campos de batalha. Aparece em filmes de Hollywood, videogames populares, músicas de rap e até bandeiras nacionais. Moçambique incluiu uma AK-47 em sua bandeira nacional, simbolizando a luta pela independência. O contraste é impressionante. Uma arma criada por um camponês russo tornou-se símbolo nacional africano. Mikhail Kalashnikov viveu para ver sua criação espalhar-se pelo mundo, nem sempre da forma que imaginara. Em entrevistas tardias, ele expressava ambivalência sobre o legado da AK-47. "Criei uma arma para defender minha pátria", dizia frequentemente. "Não sou responsável pelo que políticos e criminosos fazem com ela." Essa tensão entre intenção original e consequências reais acompanhou Kalashnikov até sua morte em 2013. Nos últimos anos de vida, Kalashnikov escreveu uma carta ao patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, expressando dúvidas espirituais sobre sua criação. Ele questionava se seria responsável pelas mortes causadas por sua invenção, demonstrando a complexidade moral de criar tecnologia militar. O patriarca respondeu que Kalashnikov havia servido sua pátria com honra, absolvendo-o de culpa pelas consequências não intencionais. O impacto técnico da AK-47 vai além de sua proliferação. Ela estabeleceu novos padrões para confiabilidade em armas militares. Testes demonstraram que a AK-47 continua funcionando após ser enterrada em lama, submersa em água salgada e exposta a temperaturas extremas. Essa durabilidade inspirou designs de armas subsequentes ao redor do mundo, influenciando gerações de engenheiros militares. A família Kalashnikov continuou evoluindo ao longo das décadas. A AK-74, introduzida em 1974, usa munição 5,45 por 39 mm, oferecendo melhor precisão e menor recuo que a versão original. A AK-12, versão mais recente, incorpora trilhos Picatinny para acessórios modernos e melhorias ergonômicas, mantendo a confiabilidade tradicional que tornou a família famosa. Hoje, 75 anos após sua criação, a AK-47 permanece em produção e uso ativo. Forças armadas de mais de 50 países ainda usam variantes da Kalashnikov como arma padrão.
A Rússia continua exportando versões modernizadas, competindo com rifles ocidentais como M4 e HK-416 em mercados internacionais, provando que o design básico permanece relevante. O debate sobre controle de armas pequenas ganhou nova urgência com a proliferação da AK-47. Organizações internacionais estimam que armas pequenas matam mais pessoas anualmente que armas nucleares, químicas e biológicas combinadas. A AK-47, pela sua ubiquidade, está no centro dessa discussão sobre desarmamento e controle de exportações militares. Paradoxalmente, a arma que Mikhail Kalashnikov criou para proteger soldados soviéticos tornou-se uma das maiores ameaças à estabilidade global. Sua simplicidade, que era uma virtude no campo de batalha, tornou-se um problema na era pós-Guerra Fria. A AK-47 provou que tecnologia militar eficaz, uma vez criada, escapa rapidamente do controle de seus criadores. A história da AK-47 é fundamentalmente a história do século XX. Guerra total, rivalidade ideológica, descolonização e globalização da violência. Uma arma nascida da necessidade de um soldado ferido transformou-se em fenômeno global, que transcende fronteiras, culturas e gerações. Mikhail Kalashnikov queria criar uma ferramenta de defesa. Inadvertidamente, criou um ícone que define como o mundo moderno faz guerra.